Zé. Estão fazendo uma grande tempestade em cima destes manifestos que não trazem nenhuma novidade, né? Essas pessoas, elas já defendem um governo de esquerda, que no caso está representado pelo ex-presidente Lula, né? E isso fica muito claro. O que não há em nenhum sentido é dizer que estas cartas representam o povo brasileiro, que isto pode se reverter em apoio popular. Isto não é realidade, esta não é a verdade. Esta é uma estratégia de campanha e uma peça de publicidade. Lula está fazendo um discurso de que ele vai representar uma força nacional, uma frente democrática contra uma ditadura que não existe. Olha, de tanto falar em cobra de olho de fogo, e em tanto falar em mula sem cabeça, elas acabam aparecendo. É assim que se cria. Até parece que eles estão torcendo para que isso aconteça. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, em todos os discursos, fala em liberdade, fala em força para a União, progresso do país, nunca usou qualquer sinal ou adjetivo que possa indicar em ruptura constitucional e nada disso. Então eu fico assustado com isso. E uma mentira está sendo criada de que esta carta estaria impactando ou decepcionando os grupos coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu estive com setores que organizam a campanha e eles estão tranquilos, dizendo essa carta aí é uma explicitação do que já há muito tempo está. São pessoas que já apoiam mesmo o ex-presidente Lula. E Ciro Nogueira tem razão. Essa história do Pix foi um golpe duro aí nestas taxas abusivas das redes bancárias oficiais que já cansaram de ganhar dinheiro, né? Você, Mota? É isso aí, o Zé Maria deu o resumo. Esse manifesto, na verdade, é uma peça de propaganda política, nada mais do que isso. É uma turma cuja representatividade é nenhuma. Ou será que alguém que está nos ouvindo se sente representado pelo Pércio Arida, ou pelo presidente do Itaú, ou pelo Chico Buarque, ou pelo ex-ministro Celso de Mello? Essa carta, na verdade, é um bilhete dos ungidos. É aquilo que o economista Thomas Sowell chama dos ungidos, aquelas pessoas que são superiores a nós, que sabem tudo, que têm o poder de nos dizer como nós devemos viver nossas vidas e quais são as escolhas que a gente deve fazer. Agora, essa carta, ela não fala nada sobre ativismo judicial, ela não fala nada sobre censura, ela não fala nada sobre aqueles discursos que foram feitos no comício de Diadema. Ela não fala nada sobre inquéritos ilegais, ela não diz uma palavra sobre as agências de checagem de fatos. Agora, o mais curioso é o seguinte: eu fui dar uma olhada nesse grupo Prerrogativas. Vocês sabem, né? Nós já falamos disso aqui. Toda vez que vocês virem uma lei, ou um grupo, ou um movimento vindo da esquerda com um nome muito fofo, desconfiem. Eu fui dar uma olhada e vi que faz parte desse grupo Prerrogativas aquele advogado que foi filmado, né? Tem um vídeo dele na internet, numa reunião com várias outras figuras da esquerda, e ele disse a seguinte frase: o crime já aconteceu, para que punir? Não precisa dizer mais nada sobre esse manifesto. Augusto. Bom, a presença do Cacai nesse grupo diz tudo, né? O Cacai é um advogado que ele não decora números de artigos do Código Penal, trechos, né, de qualquer código legal. Ele decora telefones de gente importante, telefones de ministros do Supremo, porque ele chega lá, como mostra, né, esta foto que vocês estão vendo aqui, ele vai ao Supremo de bermuda. Que tal? Ele está tão à vontade, lá está em casa. Está em casa, então é por isso eu incluo, eu coloco
o Cacai como primeiro da fila dos advogados que deveriam servir como prova de culpa. Se um dia, repito aqui, eu aparecer no programa e falar para vocês, olha, eu contratei o Cacai como meu advogado, aí estou me acusando de alguma coisa, pode ter certeza de que eu sou culpado. Podem me prender. Cacai, esse que diz que depois o Maris de Oliveira, que diz que já houve o crime, para que punir? Essa turma aí deveria ser arrolada aí como prova, incluída em provas do crime, é culpado. Se eu sou inocente, como eu digo sempre aqui, eu pego um primo qualquer formado em direito e falo, me livra dessa chateação aí, que é o que eu costumo fazer, porque eu não tenho culpa. Agora, contratar o Cacai, e ele quer que o manifesto seja lido pelo Celso de Mello. O Pavão de Tatuí não perde chance nenhuma para reaparecer no palco, né? Ele está na cidade onde nasceu ali, perturbando alguma roda de conversa aí com o seu pedantismo, né? Com o latinório que ele usava lá como decano do Supremo. Hoje o decano é o Gilmar, né? Não temos salvação. Ele vai topar. Agora, ele deve estar com a memória um pouco enfraquecida, porque durante o julgamento do Mensalão, o Celso de Mello disse 300 vezes que o grupo no poder, que era chefiado pelo presidente Lula, ex-presidente Lula, não tinha um programa de governo, tinha um projeto criminoso de poder. Agora ele está querendo devolver a cena do crime o mesmo homem que chefiou a quadrilha. Então veja a coerência dessa turma. É aquela frente ampla que eles vão se juntando e quanto maior for a variedade, a desculpa fica mais fácil. Eles não, a gente tem que se unir contra o perigo maior, né, que é o Bolsonaro. Genocida, culpado por tudo, culpado pelo terremoto no Acre, porque isso torna mais fácil você dormir depois de ter votado num homem condenado 2 vezes por 9 juízes por corrupção e lavagem de dinheiro. Votar num ladrão para salvar o Brasil exige um tipo de raciocínio que eu não sei como é feito. Você, Fiuza, para fecharmos, 3 minutos. Olha, é bem mais do que o PIX, o problema, né? Como levantou ali, aventou o ministro, né, da Casa Civil. O problema é bem mais complicado e amplo do que o PIX. Nós estamos vivendo um período, e é só olhar para os Estados Unidos da América, em que o governo está sendo substituído por grupos de lobby. Então, o Joe Biden, a gente assiste a sua conduta durante a pandemia, e a sua conduta é inteiramente afinada com aqueles que estão mandando na nova agenda mundial, né? Lá em Davos se reuniu um grupo de ricos, né? Aquilo ali antes era tipo um shopping center ali de celebridades, mas aí de repente eles olharam e falaram assim, por que a gente não se associa aqui e não cria uma maneira de aliciar, vou usar a palavra mais simpática, as instituições e mandar em tudo. Eu nem falo em globalismo, governo mundial, porque é muito mais vagabundo que isso. Agora, vocês olhem para as instituições, OMS, o que aconteceu com a OMS? Entidades de saúde, imprensa, o que aconteceu com a imprensa? Essa imprensa decadente, que persegue, que checa, muito entre aspas, né, que faz política grosseira o tempo todo, o que aconteceu com o judiciário? Os judiciários estão todos estranhando essas instituições? Pois é. Existe, portanto, um novo partido
que é o partido do bilhão ou do trilhão. Então, esses banqueiros aí, que aparecem no manifesto, eles estão passando essa vergonha porque eles sabem que, apesar de caricaturável Jair Bolsonaro, pelo seu jeito rude, etc., eles sabem que o governo é um governo aberto, livre, democrático e que está dando bons resultados, inclusive econômicos, por ser a escolha técnica e não política, mais uma amostra de transparência e de eficácia. Então, eles estão mentindo, fingindo que há um golpe em marcha, porque eles fazem parte desses todos que estão aí adulados, seduzidos por um poder muito maior que não quer conviver mais com democracia. Não, eles fingem que não veem povo na rua. O Brasil sai inteiro às ruas, aos milhões, para pedir liberdade e uma boa parte disso apoia o presidente da República e não sai no jornal, nós chegamos a ver isso, e o Supremo diz que isso é ato antidemocrático. Não querem mais a democracia representativa, estão fazendo um jogo de pôquer com essa eleição, não permitiram voto auditável, não permitiram aprimoramento, não querem mais a democracia representativa. A eleição imunda dos Estados Unidos da América e o desastroso governo do Joe Biden, que é aí uma marionete desses grandes grupos, do grupo do bilhão, do trilhão, como queiram chamar, é a nova realidade da oposição à democracia no Brasil e no mundo.